Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Quando meu marido morreu, eu achei que a dor já tinha levado tudo. Mas só entendi o que era perder de verdade no dia em que me chamaram no terreiro e jogaram uma corda no chão, bem aos meus pés. Era meio de tarde. O sol batendo forte nas costas, aquele calor seco de setembro que racha a terra e faz o ar tremer. Eu tinha acabado de voltar do velório, ainda com o vestido preto grudado no corpo de tanto suor. Nem tinha descansado direito. Valdir tinha sido enterrado 3 dias antes, e eu ainda sentia o cheiro da terra fresca, o peso da pá na mão, o silêncio pesado do cemitério de São Roque. Os cunhados estavam todos ali. Formaram um semicírculo na frente da casa grande, aquela que tinha sido do pai de Valdir e que depois que o velho morreu, ficou com o irmão mais velho. Eu nunca morei lá. A gente sempre teve nossa casinha simples, mais afastada, perto do curral. Mas era tudo da mesma propriedade. Eu achava que fazia parte. Achava que depois de 23 anos casada, depois de ter cuidado da sogra doente, de ter ajudado nas colheitas, de ter feito almoço para a turma inteira nos mutirões, eu tinha algum lugar ali. Estava errada. O Josias, irmão mais velho do Valdir, cruzou os braços e olhou para mim como quem olha para um cachorro que não serve mais. Não tinha pena, não tinha raiva, tinha nada. Neuza, ele disse, e a voz saiu seca, sem calor. A gente conversou. Decidiu que você não pode ficar. Senti o chão sumir debaixo dos pés. Como assim? Não posso ficar. Terra é de família, homem de família. Você não tem filho, não tem ninguém, não tem direito. Olhei em volta. Procurei um olhar amigo, uma palavra de defesa. A cunhada desviou os olhos. O sobrinho mais novo mexeu no celular. Ninguém disse nada. Mas eu ajudei a construir isso aqui. A voz saiu rouca, quase sumindo. Trabalhei lado a lado com Valdir. Essa terra tem meu suor também. Terra não é sentimento, Neuza. É documento. E documento tá no nome dele. Agora é nosso. Foi quando o Josias pegou a corda velha, toda desgastada, e jogou no chão. Bateu na poeira, levantando nuvem baixa. Apontou para o canto do terreiro, onde tinha um burro preto, magro, cabeça baixa, parado na sombra rala de uma aroeira. Esse aí você pode levar. E tem um rancho velho lá no fim da propriedade, perto do brejo. Tá caindo aos pedaços, mas é abrigo. É isso ou a estrada? Fiquei parada. As mãos tremiam. A garganta apertou. Queria gritar, queria chorar, queria dizer que aquilo era injusto, que eu merecia mais, que Valdir não ia querer aquilo. Mas não saiu nada. Porque naquele instante eu entendi uma verdade dura. Para eles, eu nunca tinha sido família. Era só a mulher do Valdir. E agora que ele tinha ido, eu não era mais nada. Peguei a corda em silêncio. Não chorei, não implorei. Não ia dar esse gosto. Amarrei no pescoço do burro e comecei a andar. O bicho era fraco. As costelas marcadas na lateral, o pelo sem brilho, as patas tremendo quando ele se movia. Andava devagar, arrastado, como quem já tinha sido abandonado pela vida mais de uma vez. Talvez por isso eu não consegui largar dele. Aquele burro era como eu, descartado, rejeitado, dado como inútil. Caminhamos pela estrada de chão que cortava a propriedade. O sol já começava a descer, mas o calor continuava pesado. Cada passo levantava poeira vermelha. Meus pés doíam dentro da botina velha. O burro tropeçava de vez em quando, mas seguia. Eu também. Passamos pelo córrego seco, pela porteira quebrada, pelo pé de pequi que dava sombra na hora do almoço. Lugares que eu conhecia de cor, lugares onde eu tinha vivido, e agora estava deixando para trás, levando só uma corda e um animal que mal se sustentava. Demorou quase 2 horas até chegar ao rancho esquecido. Quando vi aquilo, o coração apertou ainda mais. Era um casebre torto,
feito de pau a pique e barro rachado. O teto de sapé estava furado em vários pontos. A porta pendia para um lado, presa por uma dobradiça enferrujada. Ao redor, só mato alto, capim seco e o silêncio pesado do fim de tarde. Nem passarinho cantava ali. Era como se o lugar tivesse sido esquecido até por Deus. Amarrei o burro numa estaca fincada no chão e empurrei a porta. O cheiro de abandono me acertou em cheio. Mofo, poeira, terra velha. Tinha teias de aranha nos cantos, buracos de rato na parede e o chão de terra batida, coberto de folhas secas e gravetos. No canto, um jiral de madeira podre. Do outro lado, um fogão de barro rachado ao meio. Foi ali que chorei. Não só pela morte do Valdir, não só pela humilhação, mas por entender, com uma clareza que dói na alma, que depois de dar tudo de mim, eu não valia mais nada para ninguém. Sentei no chão, encostei as costas na parede fria e deixei o choro sair. Chorei até cansar. Até não ter mais lágrima, até o peito doer de tanto soluçar. Lá fora, o burro deu um relincho baixo, cansado. Limpei o rosto com as costas da mão e levantei. A noite estava caindo, o céu ficando roxo, depois cinza, depois preto. Não tinha luz, não tinha nada, mas eu tinha que seguir, porque desistir não era opção, nunca foi. Saí, puxei uns gravetos secos, acendi uma fogueira pequena na frente do rancho. O burro se aproximou, farejou minha mão, passei a mão no focinho dele, devagar. "Idris, a gente vai dar um jeito", murmurei. "Você e eu. A gente vai." Ele baixou a cabeça, cansado. Eu também estava. Mas naquela noite, deitada no chão duro, olhando para as estrelas pelos buracos do teto, eu fiz uma promessa silenciosa. Eu não ia morrer ali. Nem de fome, nem de tristeza, nem de injustiça. O que me deram como castigo não ia ser meu fim. Ia ser minha saída. Os primeiros dias foram só sobrevivência. Acordava antes do sol nascer, com o corpo todo doído. O chão de terra batida era duro, frio na madrugada, e eu não tinha nem uma esteira direita para deitar. Improvisei com uns sacos de estopa velhos que achei jogados no canto do rancho, mas não adiantava muito. Cada osso reclamava quando eu me levantava. As costas, os joelhos, o pescoço, tudo protestava, mas não tinha tempo para dor. A primeira coisa que eu fazia era sair e procurar o burro. Todo dia, com o coração apertado, achando que ia encontrar ele caído, morto de fome ou de cansaço. Mas ele sempre estava lá, parado debaixo da aroeira torta que ficava a uns 10 metros do rancho, olhando para mim com aqueles olhos fundos, escuros, cheios de uma tristeza antiga. Eu falava com ele. "Bom dia, pretinho." Comecei a chamar assim porque não sabia se ele tinha nome. "Hoje a gente vai achar um jeito." Ele não respondia, claro. Só balançava as orelhas, afastando as moscas. Puxava capim com a mão, aquele capim seco e duro que crescia no meio do mato. Misturava com um pouquinho de milho velho que tinha sobrado no rancho, num saco furado jogado no canto. Molhava com água do córrego que corria lá embaixo, a uns 200 metros de distância. Dava na mão, falava baixinho, esperava ele comer devagar, mastigando com dificuldade. Enquanto eu tentava salvar aquele burro que ninguém quis, era eu que estava sendo salva por dentro. Porque cuidar dele me dava um propósito, me dava uma razão para acordar, para levantar, para seguir. Sem ele, eu acho que teria ficado ali parada, olhando para o nada, deixando a vida ir embora aos poucos. Passei os primeiros 3 dias só arrumando o rancho. Não tinha ferramenta, não tinha material. Tudo que eu usava era o que achava jogado por ali. Pedaços de madeira velha, cipó seco, pedras soltas, barro da beira do córrego. Comecei pelas paredes. As rachaduras estavam grandes demais. Dava para ver o dia através delas. Peguei barro molhado, misturei com capim e esterco seco. Aprendi isso com minha mãe, que construiu nossa primeira casa assim quando eu era menina, e fui tapando os buracos, um por um.
O sol batia forte nas costas. O suor escorria, grudava na roupa, misturava com a poeira vermelha. Minhas mãos ficaram machucadas, as unhas sujas de terra, os dedos doloridos. Mas eu não parava. Depois foi o teto. Tinha buracos grandes demais, e quando chovia, mesmo que pouco porque era época de seca, a água entrava e molhava tudo. Subi no giral velho, que rangeu perigoso debaixo do meu peso, e amarrei folhas de babaçu com cipó. Não ficou perfeito, mas ficou melhor. A porta estava torta, pendurada só numa dobradiça. Achei uma pedra grande, arredondada, e usei como calço. Não fechava direito, mas pelo menos não ficava batendo com o vento. O fogão de barro estava rachado no meio. Tentei consertar, mas desmoronou. Então improvisei uma trempe com 3 pedras grandes e cozinhava em cima delas diretamente no fogo. Tudo era no limite. Tudo era improvisado, mas era meu. No 4º dia, a fome apertou de verdade. O milho tinha acabado, não tinha mais nada no rancho. Meu estômago roncava, a cabeça ficava tonta quando eu me levantava rápido demais. Bebi água do córrego, bastante para enganar a barriga. Mas não adiantava. Fui até a beira do brejo, onde o mato era mais fechado, procurando alguma coisa. Achei uns pés de taioba com as folhas largas e verdes. Arranquei, lavei no córrego, cozinhei com sal que tinha guardado num cantinho do rancho, embrulhado num pano velho. Comi devagar, mastigando bem, agradecendo por cada garfada. Não tinha gosto de nada, mas era comida. Guardei um pouco para o pretinho. Ele cheirou, hesitou, mas acabou comendo. Naquela noite, sentada na frente do rancho, olhando o fogo pequeno crepitar, eu pensei em voltar. Pensei em bater na porta da casa grande, pedir desculpas por coisas que eu não tinha feito, implorar por um prato de comida, por um lugar para dormir. Mas aí eu lembrei da corda jogada no chão. Lembrei do jeito que o Josias tinha olhado para mim. Lembrei que eu não era mais nada para eles. E engoli o orgulho, a fome, a vontade de desistir. Não ia voltar. Nunca. No 5º dia, aconteceu algo estranho. Eu estava varrendo o chão do rancho. Tinha achado uns galhos secos e amarrado com cipó, virando uma vassoura improvisada. Quando o pretinho, que estava amarrado do lado de fora, de repente se assustou. Ele puxou a corda com força, relinchando alto, as patas batendo no chão. "Calma, pretinho!" gritei, largando a vassoura e saindo correndo. Mas ele continuava agitado, puxava a corda para um lado, para o outro, os olhos arregalados, as narinas abertas. Não tinha nada por perto. Nem bicho, nem barulho estranho. Nada, até que ele deu um último puxão forte e o casco traseiro bateu no chão com violência. E o som foi diferente. Não foi o baque normal de casco na terra. Foi um som oco, como se embaixo tivesse espaço vazio. Fiquei parada, olhando para o chão. Bati com o pé no mesmo lugar. O som se repetiu. Oco, diferente do resto. O coração começou a bater mais rápido. Entrei no rancho, peguei a enxada velha que tinha achado encostada na parede e voltei. Comecei a cavar. Devagar, com cuidado, afastando a terra vermelha. A princípio, nada, só terra. Terra seca, compactada, difícil de quebrar. Mas eu insistia. 5 minutos, 10, 15, até que a enxada bateu em algo sólido. Metal. Parei. O suor escorria pelo rosto. As mãos tremiam. Cavei ao redor com mais cuidado agora. Tirei a terra com as mãos, arranhando os dedos nas pedras, até conseguir ver direito. Era uma caixa, velha, de metal enferrujado, com uma tampa fechada por um trinco simples, já corroído pelo tempo. Olhei em volta. Não tinha ninguém. Só eu, o burro e o silêncio pesado do meio da tarde. Puxei a caixa com força. Era pesada, mais pesada do que parecia. Coloquei no chão, limpei a terra da tampa, respirei fundo e abri. Por um instante não consegui acreditar no que estava vendo. Ouro, moedas antigas, correntes grossas, anéis, brincos, tudo empilhado, misturado, coberto de poeira e tempo. Minhas pernas fraquejaram.
Sentei no chão de uma vez, as mãos ainda segurando a tampa da caixa. Aquilo não podia ser real. Peguei uma moeda. Era pesada, fria. Tinha um desenho apagado, mas dava para ver que era antiga. Muito antiga. Olhei para o pretinho. Ele tinha parado de se mexer e me olhava. Tranquilo agora, como se soubesse de algo que eu não sabia. O que estava ali dentro não combinava com pobreza. Não combinava com aquele rancho esquecido. Não combinava com uma mulher expulsa com um burro preto e uma corda velha. E naquele instante não senti alegria, senti medo. Um medo frio, imediato, que subiu da barriga e apertou a garganta. Porque eu sabia que aquilo podia mudar tudo. Mas também podia me matar. Fechei a caixa rapidamente. Olhei em volta de novo com o coração disparado. Ninguém. Mas a sensação de estar sendo observada não ia embora. Arrastei a caixa para dentro do rancho, cobri com uns panos velhos, empurrei para debaixo do jiral. Depois voltei lá fora e cobri o buraco com terra de novo, alisando bem, jogando folhas secas por cima. Fiquei o resto da tarde sentada dentro do rancho, olhando para a caixa escondida, tentando pensar de quem era aquilo, por que estava enterrado ali, alguém sabia? E a pergunta que mais me assustava, alguém ia vir atrás? Naquela noite não consegui dormir. Cada barulho me fazia pular, o vento balançando o capim, um galho quebrando longe, o pretinho se mexendo lá fora. Fiquei acordada até a madrugada, sentada encostada na parede, a enxada velha do lado, olhando para a porta entreaberta, e foi quando vi, lá no alto do morro, do outro lado do brejo, uma silhueta, um homem, montado num cavalo, parado, olhando na direção do rancho. Não se mexia, não descia. Só ficava ali, imóvel, recortado contra o céu estrelado. Meu sangue gelou. Fiquei parada, mal respirando, rezando para ele não ter me visto. Depois de uns minutos que pareceram horas, ele virou o cavalo e sumiu morro acima. Mas eu sabia. Ele sabia. E não ia demorar para ele voltar. Não dormi nada naquela noite. Fiquei sentada no chão do rancho, de costas para a parede, a enxada atravessada no colo, os olhos pregados na porta entreaberta. Cada som era uma ameaça. O vento que assobiava nos buracos do teto, o rangido da madeira velha se acomodando, o canto distante de uma coruja. Tudo me deixava alerta, com o coração batendo descompassado. De vez em quando eu olhava para a caixa escondida debaixo do jiral. A silhueta dos panos velhos na penumbra parecia me acusar de algo, como se eu tivesse roubado, como se não tivesse direito àquilo. Mas eu não tinha roubado nada, tinha achado, na terra onde me mandaram morar, no rancho que me deram como castigo. Ainda assim, o medo não passava. Quando o céu começou a clarear, com aquela luz cinza e fria da madrugada, eu finalmente levantei. O corpo estava duro, as costas doendo, as pernas formigando. Saí devagar, olhando em volta com cuidado. O pretinho estava parado debaixo da aroeira, quieto, a cabeça baixa. Quando me viu, balançou as orelhas. "Bom dia, meu velho", murmurei, passando a mão no focinho dele. Olhei para o morro. Não tinha ninguém. Mas a lembrança daquela silhueta imóvel, observando na escuridão, não saía da minha cabeça. Quem era ele? O que queria? Passei o dia todo trabalhando, mas com os sentidos aguçados. Fui buscar água no córrego, mas a cada passo olhava para trás. Arranquei mais taioba para comer, mas ficava parando, escutando. Consertei um pedaço do teto que tinha desabado durante a noite, mas subia no jiral olhando sempre para o horizonte. Nada. O dia foi passando devagar, quente, seco, sem nenhum sinal de movimento. O sol subia no céu sem nuvens, batia forte, depois começava a descer para o outro lado. As cigarras cantavam alto no mato. O pretinho mastigava o capim, tranquilo. Mas eu não conseguia relaxar. No fim da tarde, quando o sol já estava ficando alaranjado, resolvi desenterrar a caixa de novo. Precisava ver, precisava ter certeza de que não tinha imaginado nada. Puxei os panos, abri a tampa com cuidado.
O ouro continuava lá, real, pesado, brilhando fraco na luz do fim de tarde. Peguei algumas peças, moedas com datas antigas, de um tempo que eu nem tinha nascido, uma corrente grossa, de elos fortes, um anel grande, com uma pedra verde no meio. Um crucifixo de ouro maciço, pesado na palma da mão. Aquilo tinha história, tinha passado, tinha pertencido a alguém, e alguém tinha enterrado ali, naquele rancho esquecido, por algum motivo. Fechei a caixa de novo, mas dessa vez não coloquei de volta debaixo do jiral. Peguei a enxada, saí nos fundos do rancho, onde o mato era mais fechado, e cavei outro buraco, mais fundo, longe, num lugar que só eu ia saber. Enterrei tudo de novo, cobri bem, joguei folhas, galhos, pedras, alisando a terra até ficar igual ao resto, porque se alguém viesse procurar, não ia achar fácil. Foi na terceira noite que ele apareceu de novo. Eu estava deitada no chão, tentando dormir, quando ouvi o som de cascos, devagar, aproximando. Sentei de uma vez, o coração disparado. O som parou na frente do rancho. Fiquei imóvel, mal respirando, a enxada na mão. Uma voz grave ecoou lá fora. "Tem alguém aí?" Não respondi. O silêncio ficou pesado, tenso. Podia ouvir o cavalo respirando, as rédeas balançando. "Eu sei que tem alguém aí", a voz continuou mais alta agora. "Vim só conversar, conversar." A palavra soou falsa. Levantei devagar, segurando a enxada com força, e me aproximei da porta. Através da fresta consegui ver. Era um homem alto, de chapéu largo, montado num cavalo marrom. O rosto estava na sombra, mas dava para ver que era mais velho, talvez uns 60 anos. Usava roupa de vaqueiro, camisa de manga comprida mesmo no calor, e tinha uma espingarda atravessada nas costas. O sangue gelou nas minhas veias. "O que o senhor quer?" perguntei, sem abrir a porta, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Ele inclinou a cabeça como se estivesse me avaliando. "Vim avisar, esse rancho aqui tem história, história antiga. Gente já morreu por causa desse lugar. Não sei de história nenhuma, só moro aqui." Ele riu. Um riso baixo, sem humor. "Todo mundo que morou aqui procurou, e todo mundo achou alguma coisa. O problema é segurar o que achou." Minha garganta ficou seca. "Não achei nada, não tenho nada." "Ainda bem", ele disse ajeitando as rédeas, "porque se tivesse achado, já teria problema. Esse lugar aqui é observado, sempre foi." Virou o cavalo devagar, mas antes de ir embora, olhou para trás. "Se mudar de ideia, se precisar de proteção, tem gente disposta a ajudar. Por um preço justo, claro." E sumiu na escuridão. Fiquei parada na porta, tremendo, até o som dos cascos sumir completamente. Ele sabia, talvez não tivesse certeza, mas desconfiava, e estava me testando. Voltei para dentro do rancho, tranquei a porta como dava, empurrando uma tábua velha para segurar. Sentei no chão, abraçando os joelhos, tentando pensar. Não podia sair correndo. Não tinha para onde ir. Não podia contar para ninguém. Quem ia acreditar em mim? Quem ia me proteger? E não podia ficar ali parada, esperando ele voltar com mais gente. Precisava de um plano. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas, pegadas, sempre pegadas novas perto do rancho, às vezes de cavalo, às vezes de botas. Alguém estava rondando. De dia, de noite, não importava. Uma vez, voltando do córrego com a lata de água na cabeça, vi fumaça de cigarro subindo no mato do outro lado da clareira. Parei, olhei. Não consegui ver ninguém, mas a fumaça continuava subindo, devagar, como um aviso silencioso. Estou aqui, estou vendo. Outra vez, de madrugada, o pretinho começou a relinchar baixo, nervoso. Saí depressa e vi de novo aquele homem no alto do morro, parado, imóvel, observando. Não era mais coincidência, era cerco. Foi no 10º dia que as coisas mudaram. Eu estava juntando lenha no mato quando ouvi vozes, 2, talvez 3. Agachei atrás de uma moita, o coração disparado.
Eles estavam perto do rancho, conversando baixo, mas dava para ouvir pedaços. Tem que estar por aqui. Velha escondeu em algum lugar. Não vale a pena matar, melhor fazer ela falar. O medo virou pânico. Fiquei ali, escondida, segurando a respiração, as mãos tremendo. Eles ficaram uns 10 minutos rondando o rancho, olhando em volta, batendo nas paredes com pedaços de pau, como se estivessem procurando espaços ocos. Depois foram embora. Esperei mais uns 20 minutos antes de me mexer. Quando finalmente saí do mato, as pernas mal me seguravam. Entrei no rancho, fechei a porta e pela primeira vez em dias chorei de medo. Eles sabiam que eu tinha achado algo e não iam desistir. Naquela noite, sozinha no escuro, ouvindo o pretinho respirar lá fora, eu entendi com clareza de faca na alma. Não podia confiar em ninguém. Não podia voltar para casa grande pedindo ajuda. Eles iam me expulsar de novo. Ou pior, iam tomar o ouro para eles. Não podia ir para a polícia. Quem ia acreditar numa viúva pobre, sozinha, falando de ouro enterrado? Não podia contar para os vizinhos. Notícia assim espalhava rápido e em 2 dias teria gente do Brasil inteiro querendo um pedaço. Estava sozinha, completamente sozinha. E aqueles homens não iam parar. Deitei no chão, olhando para os buracos do teto, vendo as estrelas piscando lá em cima, e tomei uma decisão. Não ia morrer ali, nem de fome, nem de medo, nem de injustiça. Não ia deixar que me tirassem a única coisa que podia mudar minha vida, mas para isso ia ter que ser mais esperta que eles, mais corajosa e talvez mais perigosa. No dia seguinte, acordei antes do sol, peguei a enxada, fui até onde tinha enterrado a caixa e cavei de novo. Abri. Peguei apenas 3 moedas de ouro, pequenas, fáceis de esconder. Guardei dentro do sutiã, bem apertadas contra o corpo. Enterrei o resto de novo, em outro lugar, mais longe ainda. Num ponto que nem o diabo ia encontrar. Depois, me arrumei o melhor que dava. Penteei o cabelo, amarrei num coque, vesti a roupa menos suja que tinha. E saí andando, ia até a vila, ia vender uma moeda, só uma. Ia comprar comida, uma tranca para a porta, talvez uma faca. E ia voltar preparada, porque agora não era mais questão de sobreviver, era questão de vencer. A caminhada até a vila levou quase 3 horas. Saí logo depois do sol nascer, quando o ar ainda estava fresco e a estrada de chão não queimava tanto os pés. Deixei o pretinho amarrado debaixo da aroeira, com água e capim. Passei a mão no focinho dele antes de sair. Volto logo, prometi. Fica quieto aí. Ele me olhou com aqueles olhos fundos, como se entendesse que algo estava diferente, como se soubesse que eu estava correndo risco. Segui pela estrada velha que cortava as propriedades, passando por cercas quebradas, porteiras caídas, casas abandonadas que já tinham sido de gente que eu conhecia. O mato tinha tomado conta de tudo. Pés de pé que cresciam no meio da estrada. Capim alto escondia as pedras. De vez em quando eu via pegadas de animais na poeira. Anta, veado, talvez onça. O sol foi subindo e o calor foi apertando. O suor grudava na roupa. Minhas botinas velhas machucavam os pés. Mas eu não parava. As 3 moedas de ouro estavam escondidas no sutiã, presas contra o peito. Cada passo que eu dava, sentia o peso delas. Pequeno, mas constante. Como um segredo que queimava a pele. Passei pela ponte velha de madeira que atravessava o córrego. As tábuas estavam podres, rangendo perigoso quando pisei. Do outro lado, a estrada melhorava um pouco. Já tinha marca de pneu, sinal de que caminhão passava por ali de vez em quando. Foi quando ouvi o barulho de motor atrás de mim. Olhei para trás. Uma caminhonete velha, vermelha, levantando poeira. Vinha devagar, como se estivesse me seguindo. Meu coração disparou. Continuei andando, sem correr, tentando parecer calma. Mas as mãos suavam frio. A caminhonete parou do meu lado. A janela desceu. Era um homem que eu não conhecia.
Uns 40 anos, boné sujo, camisa aberta, tatuagem no braço. Quer carona, dona? Não, obrigada, respondi sem parar de andar. Ele deu a ré devagar, acompanhando meu passo. A pé até a vila é longe. Sol tá quente. Eu aguento. Tem certeza? A voz dele mudou. Ficou mais baixa, mais firme. Mulher sozinha na estrada. Nunca se sabe o que pode acontecer. Parei. Olhei para ele direto nos olhos. Eu disse que não quero carona. Ele sorriu. Um sorriso torto, sem graça. Tá bom, tá bom. Só estava querendo ajudar. Acelerou e foi embora, deixando uma nuvem de poeira vermelha para trás. Mas eu sabia que aquilo não era ajuda. Era aviso. A vila de São Roque era pequena. Umas 50 casas, uma igreja, um mercadinho, um posto de gasolina e um bar que funcionava como ponto de encontro dos homens. Tinha uma pracinha no meio, com uns bancos de cimento rachados e uma paineira velha que dava sombra. Cheguei perto do meio-dia. O sol estava a pino, as ruas vazias. Todo mundo recolhido por causa do calor. Fui direto para o mercadinho do seu Otacílio. A porta estava aberta, mas dentro era escuro e fresco. Tinha cheiro de sabão em pó, querosene e carne seca. Prateleiras velhas, cheias de lata, pacote, garrafa. No fundo, atrás do balcão, seu Otacílio, um senhor baixo, de óculos grossos e bigode branco, lia jornal velho. Quando me viu, levantou a cabeça. Dona Neuza? A surpresa era nítida na voz. Faz tempo que não vejo a senhora por aqui. Pois é, seu Otacílio. Vim comprar umas coisas. Ele tirou os óculos, limpou na camisa, colocou de novo. Ouvi falar que a senhora está morando no rancho velho lá perto do Brejo. É verdade? É. Lugar feio aquele, dona Neuza. Perigoso. Gente fala que é mal assombrado. Mal assombrado não me preocupa. Gente viva é que dá medo. Ele assentiu devagar, como se entendesse o que eu não estava falando. O que a senhora precisa? Feijão, arroz, sal, óleo, fósforo e uma tranca boa para a porta. Ele anotou num caderninho velho. Vai dar uns R$ 60, a senhora tem? Respirei fundo. Tenho, mas queria vender uma coisa antes. Vender o quê? Olhei em volta. Não tinha mais ninguém na loja. Mesmo assim, abaixei a voz. Uma moeda antiga, de ouro. Os olhos dele arregalaram atrás dos óculos grossos. Ouro? É. Dona Neuza. Ele inclinou o corpo para o balcão, a voz baixa agora. Ouro é coisa séria. Se a senhora tem ouro, tem que ter cuidado com quem fala. Eu sei. Por isso vim falar com o senhor. Ele ficou em silêncio por um momento, pensando. Depois suspirou. Mostra. Olhei para a porta de novo. Ninguém. Enfiei a mão no decote da blusa, puxei uma das moedas e coloquei no balcão. Seu Otacílio pegou, chegou perto dos olhos, virou de um lado para o outro, mordeu de leve, pesou na mão. Isso é ouro velho, dona Neuza. Muito velho. Vale bastante. Quanto? Depende. Aqui na vila, ninguém tem dinheiro para comprar isso direito. Mas conheço um homem em Goiânia que mexe com essas coisas. Ele paga bem, paga certo. Quanto tempo demora? Uns 3, 4 dias. Eu mando por um conhecido que vai para lá semana que vem. 3, 4 dias. Tempo demais. Mas não tinha escolha. E enquanto isso, ele coçou a cabeça. Posso te dar umas coisas fiado. A senhora paga quando o dinheiro da moeda cair. Tem certeza? Tenho. A senhora sempre foi gente boa e sei que está passando sufoco. Os olhos arderam. Quase chorei ali, na frente dele, mas segurei. Obrigada, seu Otacílio. Ele embrulhou as compras num saco de estopa. Feijão, arroz, sal, óleo, fósforo, uma lata de sardinha e uma tranca nova com chave. Pesado, mas dava para carregar. Quando fui saindo, ele me chamou. Dona Neuza, olhei para trás. Cuidado, se a senhora achou o ouro não conta para ninguém, ninguém mesmo, porque tem gente nessa região que mata por muito menos. Assenti devagar. Eu sei, a volta foi mais pesada.
o saco nas costas, o sol ainda quente, o cansaço acumulado. Mas tinha comida agora, tinha uma tranca, tinha esperança. Estava quase chegando na ponte de madeira quando vi a caminhonete vermelha, parada atravessada na estrada, e 3 homens em volta dela. O mesmo que tinha me oferecido carona, e 2 outros que eu não conhecia. Parei. O coração bateu forte no peito. Um deles, o mais alto, de camisa xadrez e chapéu de palha, deu um passo na minha direção. "Boa tarde, dona." Não respondi. "A gente estava querendo conversar com a senhora." "Não tenho nada para conversar." "Ah, mas tem sim. A gente ouviu falar que a senhora mora naquele rancho velho. Sozinha. Isso é perigoso, sabia?" Eu me viro. Ele sorriu. Um sorriso que não chegava nos olhos. A gente só quer ajudar. Sabe como é mulher sozinha? Pode aparecer gente má intencionada. Pode acontecer coisa ruim. E vocês são o quê? Gente boa? O sorriso sumiu. Depende. Ele deu mais um passo. A gente pode ser muito bom ou muito ruim. Você escolhe. Meu sangue gelou. Mas não mostrei medo. Sai da frente. Ou o quê? Vai fazer o quê? Foi quando ouvi o barulho de motor vindo do outro lado. Uma moto velha, azul, levantando poeira. Parou perto da gente. Era uma mulher. Uns 30 e poucos anos, cabelo curto, jeans rasgado, jaqueta de couro mesmo no calor. Desceu da moto, tirou o capacete e olhou para os 3 homens com cara de quem não tinha medo de nada. "Algum problema aqui?" O homem de camisa xadrez deu de ombros. "Nenhum, só conversando." "Não parece conversa, parece encurralamento." "Não se mete, Cida. Não é da sua conta." "Virou da minha conta agora." Ela olhou para mim. "Você conhece esses caras?" "Não." "Então vem comigo." Segurou meu braço e me puxou na direção da moto. Coloquei o saco de compras na garupa, subi atrás dela. Os 3 homens não se mexeram. Só ficaram olhando com raiva contida. A mulher ligou a moto e acelerou, deixando eles para trás. Ela me deixou perto da entrada da estrada que levava para o rancho. Desliguei a moto e ficamos ali, paradas, em silêncio por um momento. "Obrigada", murmurei. "De nada, mas você precisa tomar cuidado." "Eu sei." "Não, você não sabe." Ela me olhou direto nos olhos. "Esses caras são perigosos. Trabalham para o Zé Ribeiro, né? Um fazendeiro rico daqui. Ele tem gente por toda parte. E quando ele quer uma coisa, ele pega. Não importa como." "O que ele quer comigo?" "Não sei. Mas se tá te cercando, é porque acha que você tem alguma coisa." Fiquei em silêncio. "Você tem?" Ela perguntou. "Não sei do que você está falando." Ela sorriu, um sorriso de quem sabia que eu estava mentindo, mas não ia insistir. "Tá bom, mas se precisar de ajuda, me procura. Moro na Casa Amarela, perto da igreja. Todo mundo me conhece. Meu nome é Cida." "Neuza." "Sei. Já ouvi falar de você. A viúva que foi expulsa pela família do marido. É isso?" Engoli seco. "É. Então a gente é parecida." Ela ligou a moto de novo. "Eu também fui expulsa, de outro jeito, mas foi. E aprendi que nesse mundo, mulher sozinha tem que ser forte, muito forte, senão esmaga." Acelerou e foi embora, sumindo numa nuvem de poeira. Fiquei ali, segurando o saco de compras, pensando nas palavras dela. Mulher sozinha tem que ser forte, muito forte. Quando cheguei no rancho, o sol já estava se pondo. O céu estava vermelho, laranja, roxo, lindo e triste ao mesmo tempo. O pretinho estava deitado debaixo da aroeira. Quando me viu, levantou devagar, balançando o rabo. "Oi, meu velho." Passei a mão nele. "Desculpa a demora." Coloquei as compras dentro do rancho, instalei a tranca nova na porta. Precisei improvisar, mas funcionou. E cozinhei feijão pela primeira vez em dias. O cheiro encheu o rancho. Cheiro de comida de verdade, de lar, de esperança. Comi devagar, saboreando cada garfada. O pretinho ganhou um pouco de milho novo que eu tinha comprado. Depois, sentei na frente do rancho, olhando o céu escurecer.
e pensei em tudo o que tinha acontecido. O homem no morro, os três na estrada, a Cida que apareceu do nada, e a moeda de ouro que agora estava nas mãos do seu Otacílio a caminho de Goiânia. Tinha botado o plano em movimento, mas sabia que o perigo estava só começando. Naquela noite, deitada no chão, com a porta trancada e a enxada do lado, ouvi passos lá fora, devagar, rodeando o rancho. Levantei sem fazer barulho, segurando a enxada com força. Os passos pararam na porta. Alguém tentou abrir. A tranca segurou. Tentou de novo, mais forte. Eu sei que você está aí dentro. A voz era conhecida. O homem alto, de camisa xadrez. Abre essa porta. Não respondi. Você tem uma coisa que não é sua, e a gente quer de volta. Continuei em silêncio. Amanhã a gente volta, e não vai ter porta que segure. Os passos se afastaram. Fiquei ali, tremendo, suando frio, até o som sumir completamente. E foi naquele momento, sozinha no escuro, com medo e raiva misturados no peito, que tomei uma decisão. Não ia esperar eles voltarem. Ia reagir. Porque o medo tinha virado outra coisa agora. Tinha virado fogo. Tinha virado luta. E eu não ia deixar que me tirassem a única chance que eu tinha de recomeçar. No dia seguinte, acordei antes do sol. Peguei a enxada e comecei a cavar. Não ao redor do rancho, embaixo dele. Porque se eles iam vir, iam procurar em volta. No mato, no brejo, nos lugares óbvios. Mas ninguém ia cavar debaixo de um rancho velho. Levei o dia inteiro. Cavei um buraco fundo no canto do rancho, bem debaixo do giral. Desenterrei a caixa do lugar onde tinha escondido, trouxe com cuidado e coloquei lá embaixo. Cobri com terra. Depois cobri a terra com o couro velho de boi que tinha achado jogado. E por cima coloquei o giral de volta. Perfeito. Impossível de achar sem destruir o rancho inteiro. Depois peguei uma pedra grande, uma vara de madeira e um pedaço de corda. E fiz uma armadilha. Simples. Mortal. Se alguém entrasse à força pela porta durante a noite, a pedra ia cair. E eu ia ter tempo de fugir. Ou de lutar. Eles voltaram naquela noite. Eram 4 agora. Eu ouvi as vozes lá fora, rindo, conversando baixo, confiantes. Arranca essa porta logo. Calma, deixa eu ver se ela tá aí primeiro. Bateram na porta. Ô, dona, abre aqui. Silêncio. Última chance. Não respondi. Então começaram a forçar. A tranca aguentou os primeiros golpes, mas no terceiro, cedeu. A porta se abriu com violência. E a pedra caiu. Um grito, um baque pesado, xingamentos. Eu já estava saindo pela janela dos fundos, correndo para o mato, o coração quase saindo pela boca. Corri sem olhar para trás. Mato fechado, galhos arranhando o rosto, pedras machucando os pés. Corri até não aguentar mais. Parei atrás de uma árvore grande, ofegante, tentando ouvir. Vozes distantes, raiva, alguém gritando de dor, mas não vieram atrás. Fiquei ali, escondida, tremendo até o amanhecer. E quando o sol nasceu, eu sabia. A guerra tinha começado e eu ia ter que escolher, fugir ou lutar. Esperei o sol nascer completamente antes de voltar. Fiquei escondida no mato, agachada atrás de uma pedra grande coberta de musgo, tremendo de frio e medo. A noite tinha sido longa. Cada barulho, galho quebrando, vento nas folhas, animal se mexendo, me fazia pular. Mas ninguém veio atrás de mim. Quando a luz da manhã começou a clarear o céu, fiquei observando o rancho de longe. Tinha um homem sentado na frente, encostado na parede. De longe, parecia ferido. E cabeça enrolada num pano que parecia manchado de sangue. Os outros tinham ido embora, mas aquele ali tinha ficado, talvez esperando eu voltar, ou talvez machucado demais para se mexer. Fiquei ali mais uns 20 minutos, só observando. Ele não se movia muito. De vez em quando levantava a cabeça, olhava em volta, depois deixava cair de novo. Finalmente, ele levantou com dificuldade, cambaleou até uma árvore, mijou e foi embora mancando pela estrada. Esperei mais 10 minutos.
Depois saí devagar do esconderijo. O rancho estava destruído. A porta tinha sido arrancada das dobradiças e jogada no chão. A tranca nova, que eu tinha instalado com tanto cuidado, estava quebrada no meio. Dentro, tudo revirado. Os panos que eu usava para dormir, jogados. O fogão de pedra chutado. Até o giral tinham tentado arrancar, mas como estava velho e podre, tinha só rachado no meio. Mas não tinham cavado. Graças a Deus não tinham cavado. A caixa continuava enterrada debaixo do giral quebrado, escondida pela terra e pelo couro velho de boi. Respirei fundo, aliviada. Mas o alívio durou pouco, porque agora o rancho não tinha mais porta, não tinha mais proteção. E eles sabiam onde eu morava. Sabiam que eu estava sozinha e sabiam que eu tinha reagido. Iam voltar. Passei a manhã toda tentando consertar o que dava. Juntei a porta quebrada, amarrei com cipó, apoiei de lado na entrada. Não fechava direito, mas pelo menos cobria. Arrumei as coisas jogadas, consertei o fogão, juntei lenha. E o tempo todo ficava olhando para a estrada, esperando ver alguém voltando. O pretinho estava inquieto, puxava a corda, andava de um lado para o outro, as orelhas sempre alerta. Ele sentia o perigo. Do jeito dele, ele sabia que as coisas tinham mudado. No fim da tarde, quando o sol começou a baixar, ouvi o barulho de motor. Meu coração disparou. Corri para dentro do rancho, peguei a enxada, fiquei atrás da porta improvisada. Mas não era a caminhonete vermelha, era a moto azul, a Cida. Ela parou na frente do rancho, desligou o motor, tirou o capacete e olhou ao redor. Quando viu a porta destroçada, franziu a testa. Neuza, tá aí? Saí devagar, ainda segurando a enxada. Ela me olhou de cima embaixo. Eu devia estar uma visão. Roupa suja de terra, cabelo despenteado, rosto arranhado de ter corrido no mato. O que aconteceu aqui? Eles voltaram. Quantos? 4. Tentaram arrombar a porta de madrugada. E você? Fugi. A armadilha na porta acertou um deles. Os outros foram embora. Ela assentiu devagar, avaliando a situação. Você feriu um deles. Isso muda tudo. Eu sei. Não, você não sabe. Ela desceu da moto, se aproximou. Agora não é mais só intimidação. Agora é pessoal. Eles vão querer vingança e vão vir com mais gente. Minha garganta apertou. O que eu faço? Tem 2 opções. Ou você sai daqui agora, deixa tudo para trás e desaparece. Ou fica e luta. Mas se ficar, vai precisar de ajuda. Ajuda de quem? Minha. Ela cruzou os braços. Mas antes preciso saber a verdade. Você achou alguma coisa aqui, não foi? Fiquei em silêncio. Neuza, não tenho tempo para jogo. Se você quer minha ajuda, tem que confiar em mim. O que você achou? Respirei fundo. Olhei para ela, para os olhos dela, e vi algo que eu não esperava. Não era ganância, não era interesse. Era compreensão. Como se ela soubesse exatamente o que eu estava passando. Ouro, murmurei. Enterrado, uma caixa cheia. Ela não pareceu surpresa. Eu imaginei, esse rancho tem história. Já ouvi falar que antigamente era esconderijo de contrabandista, de gente que fugia da justiça. Faz sentido ter coisa enterrada. Você vai querer um pedaço? Ela balançou a cabeça. Não, não é meu. Você achou, você que decide o que fazer. Mas vou te ajudar a proteger. Porque mulher tem que ajudar mulher. É assim que a gente sobrevive nesse mundo de merda. Os olhos arderam de novo. Quase chorei. Por que você está fazendo isso? Ela deu um sorriso triste. Porque eu já estive no seu lugar, sozinha, sem ninguém, achando que o mundo tinha acabado. E alguém me ajudou. Agora é minha vez de ajudar outra. A Cida ficou comigo o resto do dia. Ajudou a consertar a porta direito, usando pregos e tábuas velhas que ela trouxe na moto. Ajudou a reforçar as paredes com mais barro. Ensinou a fazer outra armadilha mais eficiente, usando arame farpado e uma lata velha cheia de pedras, que ia fazer barulho se alguém pisasse. Não vai impedir eles de entrarem,
explicou. Mas vai te avisar. E às vezes, aviso é tudo que a gente precisa. Depois, sentamos na frente do rancho, comendo feijão com farinha que eu tinha feito, olhando o pôr do sol. Quantos você acha que vão vir? Perguntei. Depende. Se o Zé Ribeiro tiver mandado, podem vir 10, 15. Ele tem gente de sobra. E a polícia? Ela riu sem humor. Polícia? Aqui? A polícia trabalha para quem paga mais. E o Zé Ribeiro paga muito bem. Então não tem saída. Sempre tem saída. Só precisa ser criativa. Olhei para ela. O que você está pensando? Espalhar a notícia. Como assim? Se todo mundo souber que você achou ouro aqui, vai ter gente demais interessada. O Zé Ribeiro não vai poder fazer nada sem chamar atenção. E ele não gosta de atenção. Mas se todo mundo souber, vão vir atrás de mim. Não se você não tiver mais o ouro, franzi a testa. Não entendi. Ela se virou para mim, os olhos brilhando com uma ideia. Você vende, rápido, para o maior comprador que conseguir. Pega o dinheiro, guarda bem guardado e espalha que já vendeu tudo. Que não tem mais nada, aí ninguém tem motivo para te perseguir. E se não acreditarem, vão acreditar. Porque você vai sumir por uns tempos, vai para a cidade, fica na minha casa. Quando a poeira baixar, volta. Compra outra terra, recomeça longe daqui. Fiquei em silêncio, pensando. Fazia sentido, mas tinha um problema. Eu dei uma moeda para o seu Otacílio vender. Demora 3, 4 dias. Então temos 3, 4 dias para aguentar aqui. Depois disso você vende o resto e sai. E se eles voltarem antes? Ela pegou algo debaixo da jaqueta. Uma arma. Pequena. Velha. Mas real. Então a gente se defende. Naquela noite a Cida dormiu no rancho comigo. Improvisamos 2 lugares no chão, um de cada lado. Ela ficou perto da porta, a arma na mão. Eu fiquei no fundo, a enxada do lado. Tenta dormir, ela murmurou no escuro. Eu fico de vigia. Você não precisa fazer isso. Eu sei, mas vou fazer mesmo assim. Deitei, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, para os buracos onde via as estrelas, pensando em tudo que tinha acontecido. Fazia menos de 2 semanas que eu tinha sido expulsa. Menos de 2 semanas que eu tinha chegado naquele rancho esquecido, sem nada, só com um burro preto e uma corda velha. E agora tinha ouro enterrado. Tinha gente me perseguindo. Tinha uma amiga disposta a me defender. A vida tinha virado de cabeça para baixo. E eu não sabia se ia sobreviver. Devia ser umas 3 da manhã quando ouvi. Um grito, agudo, desesperado, cortando a noite como faca. Sentei de uma vez, o coração disparado. A Cida também tinha ouvido. Já estava de pé, a arma na mão, olhando pela fresta da porta. O que foi isso? Sussurrei. Não sei, mas veio de longe. Esperamos, em silêncio, tensos. O grito se repetiu, mais fraco agora, como se estivesse se afastando ou morrendo. É humano? Perguntei, a voz tremendo. Acho que sim. Alguém está machucado, ou sendo machucado. Ficamos ali paradas, sem saber o que fazer. O grito não veio mais, só silêncio. Pesado, terrível. A Cida voltou para o lugar dela, mas não guardou a arma. Dorme não, fica alerta. Assenti. E passamos o resto da noite acordadas, esperando amanhecer, esperando entender o que tinha acontecido. No dia seguinte, a notícia chegou. A Cida foi até a vila de manhã cedo e voltou com informação. Acharam um corpo. Meu sangue gelou. Onde? Perto do brejo, do outro lado do morro. Quem era? Ninguém sabe. Não tinha documento, mas pelo jeito da roupa era um dos capangas do Zé Ribeiro. Senti um aperto no peito. Foi a pedra? A armadilha? Não. Ela me olhou sério. Foi tiro. Na cabeça. O mundo girou. Mas... como? Quem? Não sei. Mas tem gente dizendo que foi briga entre eles. Que o Zé Ribeiro mandou matar porque o cara falhou. Deixou você escapar. Ele mata os próprios homens? Quando convém, sim.
Ela se aproximou, pegou minha mão. Neuza, escuta, isso aqui tá ficando perigoso demais. Você precisa sair, hoje, agora. Mas o dinheiro da moeda ainda não chegou. Esquece o dinheiro, sua vida vale mais. Não, apertei a mão dela. Não vou desistir agora, não depois de tudo. Você é teimosa. Sou sobrevivente. Ela balançou a cabeça, mas sorriu. Tá bom, então vamos fazer do nosso jeito. Passamos o dia todo nos preparando. A Cida trouxe mais coisas da vila. Comida, água, mais arame farpado, lanternas. Disse para os vizinhos que eu estava doente, que ela estava cuidando de mim. Espalhou a notícia casual, que eu tinha achado umas moedas velhas no rancho, mas que já tinha vendido tudo. Vai fazer o povo falar, explicou. E quanto mais falam, mais o Zé Ribeiro vai ficar nervoso. Ele não gosta de fofoca, não gosta de atenção. E se ele vier aqui mesmo assim? Vai vir, mas pelo menos agora tem gente sabendo que você existe. Se sumir, vão perguntar. E ele não quer isso. Fazia sentido. Mas o medo não passava. Na terceira noite, eles voltaram. Mas dessa vez foi diferente. Não tentaram arrombar, não gritaram, não ameaçaram. Só cercaram o rancho, em silêncio. Eu e a Cida percebemos pelas sombras. Vultos se movendo no escuro. Muitos, talvez 6, 7. Apaga o fogo, a Cida sussurrou. Joguei terra na fogueira que estava acesa na frente do rancho. A luz sumiu. Ficamos no escuro completo. Lá fora, os vultos continuavam se movendo, fechando o cerco. O que eles estão fazendo? Sussurrei. Esperando. Esperando o quê? Pra gente sair. Ou pra gente dormir. E se a gente não fizer nenhum dos dois? Aí eles vão cansar. Ou vão atacar. Ficamos ali no escuro, respirando baixo, tentando ouvir qualquer som. E então ouvi uma voz, grave, calma, vinda da escuridão. Dona Neuza, sei que a senhora está aí. E sei que tem companhia. Não respondi. A senhora não precisa ter medo. Vim só conversar. Mentira. Eu sabia que era mentira. A senhora achou uma coisa que não é sua. Uma coisa que pertence a outra pessoa. Eu vim buscar. Silêncio. Se devolver agora, a gente vai embora. Sem problema. Sem violência. A senhora pode ficar no rancho. Pode viver sua vida. Ninguém vai te incomodar mais. A Cida apertou meu braço, me avisando para não responder. A voz continuou. Mas se não devolver... A pausa foi longa, pesada. Aí a gente vai ter que entrar. E quando a gente entrar, não vai ser bonito. Minha garganta estava seca. O coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Vou contar até 10. Se até lá a senhora não tiver jogado a caixa para fora, a gente entra. O pânico subiu. 1. A Cida levantou a arma. 2. Eu apertei a enxada. 3. O mundo pareceu parar. 4. Pensei no Valdir, na minha vida inteira, em tudo que eu tinha perdido. 5. Pensei no pretinho, no rancho, na caixa enterrada. 6. Na corda jogada no chão. 7. Na humilhação. 8. Na solidão. 9. E então algo dentro de mim quebrou. Não foi medo, foi raiva. Levantei. A Cida tentou me segurar, mas eu me soltei. Abri a porta com força e gritei. Gritei com tudo que tinha dentro de mim. Com anos de silêncio, com anos de dor. Com anos de ser pequena, de ser nada, de ser descartável. Eu não vou dar nada para vocês. Minha voz ecoou na noite. Forte, firme, rasgando o silêncio. Essa terra é minha. Esse rancho é meu. E o que tem aqui dentro é meu. Os vultos pararam. Se quiserem, vão ter que me matar, mas vou gritar tão alto que o Brasil inteiro vai ouvir. Silêncio. Meu peito subia e descia, ofegante. As mãos tremiam, mas não de medo, de decisão. Então, ouvi passos, se afastando. Um a um, os vultos recuaram.
E uma voz a mesma de antes disse: Você vai se arrepender disso. Mas eles foram embora. Quando o som dos passos sumiu completamente, minhas pernas cederam. Caí de joelhos no chão, tremendo, chorando. A Cida saiu, me abraçou forte. Você é louca, completamente louca. Eu sei, mas foi corajosa, a coisa mais corajosa que eu já vi. Fiquei ali, nos braços dela, chorando tudo que tinha segurado. E quando finalmente parei, quando olhei para o céu cheio de estrelas, eu sabia. Tinha passado do ponto sem volta. Agora era vencer ou morrer. E eu tinha escolhido vencer. O amanhecer chegou devagar, tingindo o céu de rosa e laranja. Eu e a Cida não dormimos. Ficamos sentadas na frente do rancho, lado a lado, olhando a estrada vazia, esperando. A arma dela no colo, minha enxada ao lado. O pretinho estava inquieto. Andava de um lado para o outro, bufando, as orelhas sempre alerta. Ele sentia que algo tinha mudado, que a noite anterior tinha sido diferente de todas as outras. Quando o sol finalmente apareceu no horizonte, quente e implacável, a Cida se levantou. Preciso ir até a vila, ver o que estão falando. Se espalhou notícia do que aconteceu aqui. Vai sozinha? Vou, você fica, não sai daqui por nada. Entendeu? Assenti. Ela montou na moto, mas antes de ligar, olhou para mim. Neuza, o que você fez ontem à noite, gritando daquele jeito? Foi arriscado, muito arriscado, mas também foi esperto. Como assim? Você fez barulho? Fez escândalo? Agora eles sabem que você não é covarde, e gente corajosa é perigosa. Eles vão pensar 2 vezes antes de voltar. Ou vão voltar com mais raiva. Pode ser. Ela deu um sorriso cansado. Por isso a gente precisa acelerar. O dinheiro da moeda tem que cair logo. E você tem que sumir daqui antes que seja tarde demais. Ligou a moto e foi embora, deixando uma nuvem de poeira vermelha para trás. Fiquei ali, sozinha de novo, com o peso do silêncio e da espera. Passei a manhã arrumando o rancho. Precisava fazer alguma coisa. Precisava manter a mente ocupada, senão ia enlouquecer, pensando em tudo que podia dar errado. Consertei mais um pedaço da parede que tinha rachado. Juntei lenha. Busquei água no córrego, sempre olhando em volta, sempre alerta. O pretinho me acompanhou até lá, andando devagar ao meu lado, como se soubesse que eu precisava de companhia. Você é meu único amigo aqui, sabia? Murmurei, passando a mão no pescoço dele. Você e a Cida. Só vocês dois. Ele encostou a cabeça no meu ombro. Aquele gesto simples, de confiança e carinho, fez meus olhos arderem. Quantas vezes na vida eu tinha me sentido tão sozinha? Quantas vezes tinha achado que não valia nada, que não importava para ninguém? Mas ali, naquele momento, com aquele burro preto que ninguém quis, eu entendi uma coisa. Às vezes, a gente acha família nos lugares mais improváveis. A Cida voltou no meio da tarde. Vinha rápido demais. A moto levantando poeira, o motor acelerado. Meu coração apertou. Ela freou bruscamente na frente do rancho, desceu antes mesmo de desligar o motor. Neuza, temos problema. O quê? O Zé Ribeiro está espalhando que você matou um dos homens dele, que foi você que armou a armadilha que acertou a cabeça do cara, que você é perigosa. Senti o chão sumir. Mas eu não matei ninguém. A pedra só acertou, ele saiu andando depois. Eu sei disso, mas ninguém mais sabe. E agora tem gente achando que você é assassina. E a polícia? Ainda não se envolveu. Mas se o Zé Ribeiro quiser, ele consegue fazer eles virem atrás de você. Passei a mão no rosto, tentando pensar. O que eu faço? A gente acelera o plano. Ela respirou fundo. Falei com o seu Otacílio. O comprador de Goiânia chegou mais cedo. Quer ver o ouro hoje. Se gostar, paga na hora. Meu coração disparou. Hoje? Hoje. Mas tem um problema. Você precisa ir até lá, até a vila, pessoalmente. Ele não confia em intermediário. E se for armadilha? Eu vou junto. E vou armada. Se for armadilha, a gente se defende. Olhei para ela.
pros olhos cansados, mas determinados. Por que você está fazendo tudo isso por mim? Ela demorou para responder. Quando falou, a voz saiu baixa, carregada. Porque eu já fui você, sozinha, sem nada, achando que o mundo tinha acabado. E alguém me salvou. Um estranho que não tinha motivo nenhum para me ajudar, mas ajudou. Ela olhou para mim direto. Hoje eu sou esse estranho para você. E amanhã, se Deus quiser, você vai ser esse estranho para outra pessoa. Os olhos encheram de lágrima. Obrigada. Foi tudo que consegui dizer. Cavei o buraco nos fundos do rancho. Tirei a caixa, pesada, cheia de história e segredo. Abri. O ouro brilhava na luz da tarde. Moedas, correntes, anéis, o crucifixo grande. Quanto você acha que vale? Perguntei. A Cida olhou, calculando. Uns 50, 60 mil, talvez mais, dependendo de quão antigo é. 50 mil reais. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. Era recomeço, era liberdade, era dignidade. Coloquei tudo num saco de pano velho, amarrei bem, escondi debaixo da blusa. Vamos, disse a Cida. Olhei para o rancho. Aquele lugar que tinha sido meu inferno e minha salvação ao mesmo tempo. Olhei para o pretinho. Ele me olhou de volta, tranquilo agora. Volto logo, meu velho. Fica aí. E saímos. A viagem até a vila foi tensa. Eu ia na garupa da moto segurando a cintura da Cida com uma mão, a outra protegendo o saco de ouro debaixo da blusa. Cada curva, cada buraco, cada barulho de motor me fazia sobressaltar. Mas não encontramos ninguém. A estrada estava vazia, quente, empoeirada. Chegamos na vila quando o sol já começava a baixar. O mercadinho do seu Otacílio estava aberto, mas tinha pouca gente na rua. Entramos. O sininho da porta tocou. Seu Otacílio estava atrás do balcão, mas não estava sozinho. Tinha um homem com ele, magro, de óculos, camisa social mesmo no calor, uma maleta de couro na mão. Dona Neuza, seu Otacílio acenou. Esse aqui é o Dr. Meireles, o comprador de Goiânia. O homem estendeu a mão. Apertei, desconfiada. Prazer, ele disse, a voz educada, quase formal. O Otacílio me falou sobre a moeda. Disse que a senhora tem mais peças. Tenho. Posso ver? Olhei ao redor. Tinha mais gente na loja agora. 2 rapazes perto das prateleiras. Uma mulher escolhendo arroz. Naqui não, disse a Cida. Tem muito olho. Seu Otacílio assentiu. Vamos para os fundos. No depósito. Lá é mais reservado. Seguimos ele por uma porta nos fundos da loja. Era um cômodo pequeno, cheio de caixas de mercadoria, sacos de feijão, engradados de refrigerante. Tinha uma lâmpada fraca no teto e uma janelinha gradeada. Fechei a porta. Tirei o saco de debaixo da blusa. Coloquei em cima de uma caixa. O Dr. Meireles abriu. Os olhos brilharam atrás dos óculos. Pegou uma moeda. Examinou com uma lupa pequena, depois outra e outra. Isso é ouro imperial, murmurou. Século XIX. Muito raro, muito valioso. Quanto? Perguntei direto. Ele respirou fundo. Posso dar 60 mil. À vista. Agora. Meu coração quase parou. 60 mil reais. Tem o dinheiro aí? A Cida perguntou desconfiada. Ele abriu a maleta. Maços de dinheiro. Muitos maços. Tenho. Olhei para Cida. Ela olhou para mim. Assenti. Fechado. Ele começou a contar o dinheiro. Devagar. Conferindo maço por maço. Colocando em pilhas organizadas em cima da caixa. Eu ficava olhando, hipnotizada. Nunca tinha visto tanto dinheiro junto assim. A Cida ficou perto da porta. Atenta, a mão perto da arma escondida na cintura. Seu Otacílio olhava pela janelinha vigiando a loja. Tudo estava indo bem. Até que ouvi o barulho de motor lá fora. Caminhonetes. Mais de uma. Freando bruscamente na frente do mercadinho. Meu sangue gelou. Seu Otacílio olhou pela janela e ficou pálido. É o Zé Ribeiro, sussurrou. E os capangas dele? O Dr. Meireles parou de contar o dinheiro, assustado. A Cida puxou a arma. Tem saída por trás? Tem.
Seu Otacílio apontou. Uma portinha que dá para o quintal. Mas eles vão cercar. Quantos? A Cida perguntou. Vi 5, talvez mais. Minha cabeça girava. O pânico subia. Tinham descoberto. Tinham vindo atrás. Ouvi vozes lá fora, pesadas, agressivas. Cadê a Neuza? Sei que ela está aqui. Seu Otacílio foi até a porta do depósito, abriu uma fresta, gritou. Não tem ninguém aqui, Zé. Só eu. Não minta para mim, Otacílio. A moto da Cida está na frente. Eu vi. Passos pesados. Entrando na loja, a Cida me empurrou para trás das caixas. Fica aí, não sai, não faz barulho. E você? Vou ganhar tempo. Antes que eu pudesse protestar, ela saiu do depósito e fechou a porta atrás dela. Fiquei agachada atrás das caixas, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Ouvi a voz dela lá fora. Oi, Zé. Que surpresa. Onde ela tá, Cida? Quem? Não me faz de idiota. A Neuza. Não sei. Não vi ela hoje. Sua moto tá aí na frente. Vim comprar cigarro. Tenho que dar satisfação? Silêncio tenso. Depois a voz do Zé Ribeiro, baixa e perigosa. Você tá se metendo em coisa que não é da sua conta, menina. Isso vai te custar caro. A ameaça não funciona comigo, Zé. Você sabe disso. Então talvez bala funcione. Meu sangue gelou. Levantei devagar, espiando pela fresta da porta. A Cida estava no meio da loja, sozinha. 5 homens ao redor dela. O Zé Ribeiro na frente. Um homem gordo de chapéu branco, camisa aberta mostrando correntes de ouro no peito. E todos estavam armados. Última chance, Cida. Onde ela tá? Não sei. Ele fez um sinal. 2 homens apontaram as armas para ela. Minha respiração parou. Iam matar ela. Por minha causa. Não podia deixar. Antes que pensasse direito, empurrei a porta e saí. Para! Todos viraram para mim. O Zé Ribeiro sorriu. Um sorriso largo, satisfeito. Olha só quem resolveu aparecer. A Cida me olhou com raiva e desespero. Neuza, volta! Mas eu não voltei. Dei mais um passo. Eu tô aqui, solta ela. Isso é entre eu e você. Ele avaliou a situação. Depois fez outro sinal. Os homens baixaram as armas. Tá bom, vamos conversar, civilizadamente. Aproximou-se de mim, devagar, como predador que já sabe que ganhou. Você tem uma coisa que me pertence. Não pertence, não. Achei na minha terra. Sua terra? Ele riu. Aquele rancho velho? Aquilo nunca foi seu, foi do meu tio. Ele que escondeu o ouro lá, antes de morrer. E agora é meu por direito de sangue. Você não tem prova nenhuma disso. Não preciso de prova. Preciso de força. E eu tenho. Ele abriu os braços. Então vamos facilitar. Me dá o ouro. E você sai viva daqui. Todo mundo feliz. Fiquei em silêncio, pensando, calculando. Então respirei fundo. Não tenho mais. Ele franziu a testa. Como assim? Vendi pro Dr. Meirelles. Tá tudo ali no depósito. 60 mil reais. Já fechei negócio. A expressão dele mudou. Surpresa, raiva, descrença. Você vendeu? Vendi. E o dinheiro é meu agora. Legal. Documentado. Ele vai dar recibo, com CPF, data, tudo direitinho. Podia ver o cérebro dele trabalhando, procurando uma saída, um jeito de reverter. Mas não tinha. Porque se ele me matasse agora, ia ter documento provando que o ouro era meu. Ia ter comprador em Goiânia como testemunha. Ia ter o seu Otacílio, a Cida, gente demais sabendo. Ia ter investigação. E o Zé Ribeiro não queria investigação. Ele rosnou baixo, frustrado. Você é esperta, mais esperta do que eu achei. Não sou esperta, só cansei de ser pisada. Ele ficou me encarando. Depois, cuspiu no chão. Guarda isso bem guardado. Porque se eu descobrir que você está mentindo, se tiver nenhuma moedinha escondida ainda, não tem. Vendi tudo. Ele virou para as costas. Vamos embora. Os capangas hesitaram, confusos. Mas, chefe, eu disse que vamos embora. Saíram. Um a um, resmungando.
olhando para trás com raiva. O Zé Ribeiro parou na porta. Olhou para mim uma última vez. Você fez uma inimiga perigosa hoje, Neuza. Não esquece disso. E foi embora. Quando o som dos motores sumiu na distância, minhas pernas cederam. Caí sentada no chão, tremendo, chorando, rindo, tudo ao mesmo tempo. A Cida correu até mim, me abraçou forte. Você é louca, louca, podia ter morrido. Mas não morri. Seu Otacílio saiu de trás do balcão suando frio. Meu Deus, meu Deus. Achei que ia morrer hoje. O doutor Meirelles saiu do depósito ainda pálido. Isso aqui é sempre assim? Não, respondi, limpando as lágrimas. Hoje foi um dia especial. Terminamos o negócio ali mesmo. 60 mil reais em dinheiro vivo. Contados, conferidos, colocados numa bolsa velha que o seu Otacílio me deu. O doutor Meirelles fez o recibo direitinho, com o meu CPF, a data, descrição do ouro, tudo legal. Guarda isso. Ele me entregou uma via. É sua proteção. Qualquer coisa, qualquer acusação, você tem prova que vendeu legal. Guardei no fundo da bolsa. Quando saímos do mercadinho, o sol já tinha se posto. O céu estava roxo, as primeiras estrelas aparecendo. A Cida montou na moto. Eu subi atrás. Para onde agora? Ela perguntou. Olhei para a estrada. Podia ir para qualquer lugar, podia desaparecer, recomeçar em outra cidade, outro estado. Mas tinha uma coisa que eu precisava fazer antes. Pro rancho, buscar o pretinho. Ela olhou para mim pelo retrovisor. Tem certeza? Pode ser perigoso voltar. Tenho. Não vou deixar ele para trás. Nunca. Ela sorriu. Você é teimosa mesmo. Sou. E daí? Ela deu a partida. E voltamos. O rancho estava intacto quando chegamos. O pretinho estava deitado debaixo da aroeira. E quando me viu, levantou devagar, balançando o rabo. Corri até ele, abracei o pescoço dele, chorei mais um pouco. A gente conseguiu, meu velho. A gente conseguiu. Passei a noite ali, a última noite no rancho. Amanheci cedo. Juntei minhas poucas coisas, roupa velha, a enxada, uns panos. Amarrei no lombo do pretinho. Olhei para o rancho uma última vez. Aquele lugar tinha sido meu inferno, mas também tinha sido minha salvação. Ali eu tinha sido humilhada, mas também tinha encontrado força. Ali eu tinha sido nada, mas tinha virado alguém. Obrigada, murmurei, sem saber direito para quem. Pro rancho, pro destino, para Deus. Peguei a corda do pretinho e comecei a andar. A Cida me acompanhou na moto, devagar, do meu lado. Decidiu para onde vai? Vou comprar terra, longe daqui. Num lugar onde ninguém me conhece. Vou recomeçar. Do zero. Mas do jeito certo dessa vez. E o pretinho? Olhei para o burro preto. Ele andava firme agora, cabeça erguida, forte. Ele vai comigo, sempre. Andamos em silêncio por um tempo, até que a Cida falou. Sabe o que você fez, né? Quebrou o ciclo. Que ciclo? O ciclo de mulher sozinha virar nada. De ser descartada, pisada, esquecida. Você lutou e ganhou, e isso é raro, muito raro. Não ganhei sozinha, você me ajudou. Ajudei, mas quem teve coragem foi você. Parei, olhei para ela. Quando eu tiver minha terra, quando tiver minha casa, você vai ser sempre bem-vinda, sempre. Ela sorriu, um sorriso genuíno, cheio de calor. Vou cobrar essa promessa. 3 meses depois, eu estava em pé na varanda da minha casa nova. Pequena, simples, mas minha. Tinha comprado 10 alqueires de terra num município vizinho. Plantei feijão, milho, mandioca. Comprei mais 2 burros. Construí um curral pequeno. O pretinho estava no pasto, forte, saudável, livre. Tinha contratado 2 mulheres para me ajudar. Dona Maria e Dona Joana. Também viúvas, também expulsas, também sobreviventes. Dividimos o trabalho, dividimos a colheita, dividimos a esperança. Naquela tarde, enquanto tomava café na varanda, vi uma mulher chegando pela estrada. Magra, roupa velha, criança no colo.
Parei o que estava fazendo. Ela parou na frente da casa, hesitante. Boa tarde. A voz era fraca, cansada. Boa tarde. A senhora é a dona Neuza? Sou. Falaram que a senhora ajuda a mulher sem lugar para ficar. Olhei para ela, para os olhos fundos, para a criança magrinha, para o desespero mal escondido, e vi a mim mesma, meses atrás, sem nada, sem ninguém. Sorri. Falaram certo, entra, tem comida quentinha e lugar para dormir. Os olhos dela encheram de lágrima. Obrigada, obrigada. Ela entrou. E naquele momento, olhando para o sol se pondo no horizonte, pintando o céu de laranja e roxo, eu entendi. O que estava enterrado nunca foi só ouro. Foi a prova de que aquilo que jogam fora pode se levantar. Que às vezes, o começo mais humilhante esconde a virada mais forte, e que a verdadeira riqueza não é o que se carrega nos bolsos, é o que se planta para não deixar ninguém para trás. 5 anos depois, a luz da manhã entrava pelas janelas abertas da casa, trazendo consigo o cheiro de café fresco e pão assando no forno a lenha. Neuza estava na cozinha, as mãos cobertas de farinha, sovando massa com movimentos firmes e ritmados que tinha aprendido com a mãe décadas atrás, numa vida que parecia pertencer a outra pessoa. Tinha 57 anos agora. O cabelo, que antes era só preto, tinha fios brancos nas têmporas. As mãos continuavam calejadas, mas de um jeito diferente. Não mais do desespero e da sobrevivência, mas do trabalho escolhido, do esforço que tinha sentido. As rugas ao redor dos olhos eram mais profundas, mas vinham acompanhadas de algo que não tinha antes: sorrisos frequentes. Do lado de fora, podia ouvir vozes, mulheres conversando enquanto trabalhavam. Risos ocasionais, o som de enxadas batendo na terra, galinhas ciscando, crianças brincando perto do córrego. A propriedade tinha crescido. O que antes eram 10 alqueires agora eram 25. Tinha comprado as terras vizinhas aos poucos, conforme o dinheiro entrava das colheitas. Feijão, milho, mandioca, abóbora, nada sofisticado. Nada que exigisse máquinas caras ou conhecimento que ela não tinha. Só o básico, mas bem feito. Com cuidado, com respeito pela terra. A casa também tinha crescido. Começou com 3 cômodos. Agora tinha 8. 2 quartos grandes com beliches. Uma cozinha espaçosa com fogão a lenha e fogão a gás. Uma sala com sofás doados e uma mesa grande de madeira, onde cabiam 12 pessoas sentadas. Tinha banheiro com chuveiro. Luxo que ela nunca tinha tido na vida. Uma varanda coberta com rede e um quintal grande com horta, galinheiro e chiqueiro. Mas o mais importante não era o tamanho da casa. Era quem morava nela. Dona Maria foi a primeira. Chegou 3 meses depois que Neuza tinha se estabelecido. Viúva também, 62 anos, expulsa pelos filhos que achavam que ela não servia mais para nada. Chegou com uma trouxa de roupa nas costas e vergonha nos olhos. Neuza a recebeu sem perguntas. Deu comida, deu quarto, deu trabalho, e aos poucos deu de volta a dignidade que tinham tirado dela. Dona Maria sabia cozinhar como ninguém. Fazia um frango com quiabo que derretia na boca, uma paçoca de carne seca que vendia bem na feira da cidade e um doce de leite que as crianças brigavam para comer. Eu achei que minha vida tinha acabado. Ela disse uma vez, sentada na varanda à noite, olhando as estrelas. Achei que não tinha mais serventia, que era só peso. Mas aqui eu voltei a ser gente. Dona Joana veio em seguida, 50 anos, espancada pelo marido durante 25. Fugiu uma noite levando só a roupa do corpo e 3 filhos pequenos. Chegou na propriedade de Neuza meio por acaso. Alguém na cidade tinha dito que lá era um lugar seguro para mulher em apuro. Neuza abriu a porta sem hesitar. Dona Joana era forte. Trabalhava dobrado para compensar o tempo perdido, dizia ela. Ajudava no roçado, consertava a cerca, cuidava dos animais.
Os 3 filhos, 2 meninos e uma menina, estudavam na escola da cidade e ajudavam nas tarefas aos fins de semana. Você me salvou, Joana disse um dia enquanto colhiam mandioca juntas. Não, Neuza respondeu limpando o suor da testa. Você se salvou. Você que teve coragem de sair. Eu só abri a porta. Mas sem a porta aberta, eu não teria para onde ir. Depois vieram outras. Geralda, 38 anos, grávida, abandonada pelo namorado quando descobriu que esperava gêmeos. Chegou magra, assustada, achando que ia ter que criar 2 bebês sozinha na rua. Neuza arrumou um quarto, chamou uma parteira da cidade e, quando chegou o dia, ajudou no parto. 2 meninas, pequenas, chorosas, perfeitas. Hoje tinham 4 anos. Corriam pelo quintal como 2 faíscas de energia, chamando Neuza de vó Neuza, mesmo sem laço de sangue. Edilene, 22 anos, fugida de um casamento arranjado. Chegou à noite, escalou a cerca porque não teve coragem de bater na porta. Neuza acordou com o cachorro latindo, saiu e encontrou a menina encolhida perto do galinheiro, tremendo de medo e frio. Achei que você ia me mandar embora, Edilene confessou depois, já instalada, já segura. Por que eu faria isso? Porque eu não tenho nada para oferecer, não sei trabalhar na roça, não sei cozinhar direito, não sei fazer nada. Então vai aprender, Neuza disse simples, e enquanto aprende, vai ter teto e comida, igual todo mundo aqui. Edilene aprendeu, devagar, com tropeços, mas aprendeu. Descobriu que tinha jeito com os animais. Os porcos, que ninguém gostava de cuidar, a obedeciam. As galinhas botavam mais ovos quando ela que alimentava. E descobriu também que sabia desenhar. Fazia uns desenhos bonitos nas paredes da casa. Flores, passarinhos, paisagens. Nada profissional, mas cheio de vida, cheio de cor. Isso aqui é arte, Dona Maria disse um dia, admirando um desenho de girassóis que Edilene tinha feito na parede da cozinha. Arte? Edilene riu sem jeito. Isso é só rabisco. Não é rabisco. É dom. E dom não se desperdiça. Hoje, Edilene vendia seus desenhos na feira. Pintava em telas velhas que Neuza comprava na cidade, usando tinta que ela mesma fazia com terra, carvão, flores maceradas. Não ganhava muito, mas ganhava o suficiente. E, mais importante, ganhava respeito. A propriedade tinha virado referência. Na região inteira, todo mundo sabia. Se você é mulher, se está em apuro, se não tem para onde ir, procura a Neuza. Algumas ficavam, outras só passavam. Descansavam uns dias, recuperavam as forças e seguiam viagem. Neuza nunca cobrou nada, nunca exigiu nada, só oferecia o que podia. Teto, comida, trabalho se quisessem e respeito sempre. Mas com o crescimento vieram também os desafios. Tinha gente que não gostava, os fazendeiros da região principalmente. Achavam que Neuza estava criando um antro de desocupadas, como um deles disse certa vez na cidade, alto o suficiente para ela ouvir. Ela não respondeu, só olhou para ele, deu um sorriso pequeno e continuou fazendo suas compras. Mas a pressão aumentou. Começaram a espalhar boatos, que as mulheres eram prostitutas, que a propriedade era ponto de drogas, que Neuza estava explorando mão de obra barata. Nada disso era verdade, claro, mas mentira repetida vira verdade na boca de quem quer acreditar. Um dia, a polícia apareceu. 2 oficiais, sérios, armados. Neuza estava no quintal quando eles chegaram. Dona Maria e Dona Joana estavam com ela, estendendo roupa no varal. Boa tarde, disse o policial mais velho, um homem de bigode grisalho. A senhora é Neuza? Sou. Algum problema? Recebemos uma denúncia. Dizem que a senhora mantém pessoas aqui contra a vontade delas. Neuza sentiu a raiva subir, mas controlou. Contra a vontade? Repetiu calma. Quer ver? Chamou todas as mulheres.
Elas vieram, curiosas, assustadas, 10 ao todo naquela época, mais as crianças. Alguém aqui está sendo mantida contra a vontade? Neuza perguntou alto, para todos ouvirem. Silêncio. Alguém aqui é impedida de sair? Nada. Dona Maria deu um passo à frente. Eu tô aqui porque quero, moço. Porque aqui eu sou tratada como gente. Coisa que não era na casa dos meus próprios filhos. Dona Joana também se aproximou. Eu vim para cá fugindo de marido que me batia. A Neuza me deu abrigo. Deu comida para os meus filhos. Deu trabalho. Sem ela eu estava morta. Ou pior. As outras começaram a falar também, uma por uma, contando suas histórias, seus motivos. O policial mais velho ouviu tudo. Depois olhou para Neuza. Tá tudo certo aqui. Desculpa o incômodo. Sem problema, o senhor está fazendo o trabalho do senhor. Eles foram embora. Mas Neuza sabia que não seria a última vez. A Cida visitava sempre. Chegava de surpresa, na moto azul barulhenta, levantando poeira na estrada. Trazia notícias da vila, presentes para as crianças, às vezes alguma mulher que precisava de ajuda. Você virou lenda, sabia? Ela disse uma vez, sentada na varanda, tomando café. Lenda? Neuza riu. Besteira. Não é não. O povo fala de você. A viúva que foi expulsa com um burro e uma corda, e que hoje tem a maior propriedade de mulheres da região. Não é propriedade de mulheres, é propriedade de gente. Você entendeu o que eu quis dizer? Neuza ficou em silêncio, olhando para o horizonte. O sol estava descendo, pintando o céu de laranja e rosa. Às vezes eu tenho medo, confessou baixinho. De quê? De que tudo isso desabe, de que alguém venha e tire tudo de novo, de que eu volte a ser nada. Cida pegou a mão dela. Isso nunca vai acontecer, porque você não é mais aquela mulher que foi expulsa. Você mudou, e não tem ninguém que possa tirar isso de você. Tomara que você esteja certa. Eu tô. Confia em mim. O pretinho tinha virado símbolo. O burro preto que ninguém quis, que estava quase morto de fome e cansaço, agora era forte, saudável, respeitado. As crianças andavam nele. As mulheres o tratavam com carinho. Ele tinha virado mascote da propriedade. Neuza ia vê-lo todos os dias. Levava cenoura, capim fresco, passava a mão no focinho dele. A gente conseguiu, né, meu velho? Murmurava. Aquele dia que me deram você, eu achei que era o fim. Mas era o começo. Ele encostava a cabeça nela, como se entendesse. Um dia, Neuza recebeu uma visita inesperada. Era uma mulher jovem, uns 25 anos, bem vestida, chegando num carro novo. Neuza estava no roçado quando ela parou na frente da casa. Dona Maria atendeu, desconfiada. Posso ajudar? Procuro a Dona Neuza. Quem quer saber? Meu nome é Jéssica, sou da Universidade de Goiânia. Estudo movimentos sociais rurais. Ouvi falar da propriedade dela e gostaria de conversar. Dona Maria foi chamar Neuza. Quando ela chegou, suada, com terra nas mãos e no rosto, Jéssica estendeu a mão. Dona Neuza, prazer. Sou Jéssica. Gostaria de entrevistar a senhora. Para minha pesquisa de mestrado. Neuza olhou para a mão estendida, depois para a mulher. Pesquisa sobre o quê? Sobre resistência feminina no campo, sobre mulheres que criam comunidades de apoio mútuo. A senhora é um exemplo disso. Eu não criei nada, só abri a porta quando alguém bateu. Mas isso é exatamente o que eu quero estudar. Essa ideia de que pequenos gestos criam grandes mudanças. Neuza aceitou. Passaram a tarde conversando. Jéssica gravava tudo num celular pequeno, fazia perguntas, anotava num caderno. A senhora já pensou em formalizar isso? Criar uma associação, uma cooperativa? Para quê? Para ter proteção legal, para conseguir financiamento, para expandir o trabalho. Neuza nunca tinha pensado nisso. Mas a ideia ficou na cabeça. Jéssica voltou outras vezes. Trouxe papéis, explicou processos, ajudou a organizar.
6 meses depois, a Associação de Mulheres Rurais Semente da Esperança foi fundada oficialmente. Neuza era a presidente, Dona Maria, a tesoureira, Dona Joana, a secretária. Com a formalização vieram recursos. Pequenos, mas vieram. Uma ONG de apoio à agricultura familiar doou sementes certificadas. O governo estadual aprovou um projeto de cisterna. A prefeitura cedeu um ônibus velho para transportar as mulheres até a feira da cidade. As coisas estavam melhorando, mas o passado nunca fica quieto para sempre. Foi numa tarde de sábado, quase 6 anos depois que Neuza tinha saído do rancho esquecido. Ela estava na feira da cidade, vendendo a produção da semana, feijão, mandioca, doces da Dona Maria, pinturas da Edilene, quando ouviu uma voz conhecida. Neuza! O sangue gelou. Virou devagar. Era Josias, o cunhado, o irmão do Valdir, o homem que tinha jogado a corda no chão e mandado ela embora com um burro preto. Ele estava mais velho, mais magro, o rosto marcado, mas era ele. Josias, disse, a voz saindo fria. Eu ouvi falar de você, do que você está fazendo. E? Ele olhou para os lados, sem jeito. Posso conversar com você? Em particular? Neuza hesitou, mas aceitou. Foram até um canto mais afastado da feira. Josias ficou em silêncio por um tempo. Depois, respirou fundo. Eu vim pedir desculpas. Neuza não esperava isso. Desculpas? Pelo que eu fiz, pelo jeito que te tratei. Foi errado. Muito errado. Foi. Eu sei, e eu não espero que você me perdoe, mas precisava dizer. Por que agora, depois de 6 anos? Ele encolheu os ombros. Porque eu tô doente. Médico disse que não tenho muito tempo. E antes de ir, eu queria fazer as pazes. Neuza sentiu algo estranho no peito. Não era pena, não era raiva, era cansaço. Cansaço de guardar mágoa, cansaço de carregar peso. Eu te perdoo, disse simples. Ele arregalou os olhos. Sério? Sério. Não porque você merece, mas porque eu mereço. Mereço não carregar isso mais. Ele assentiu devagar, os olhos marejados. Obrigado. Virando-se para ir embora, parou. Neuza, eu tinha guardado umas coisas do Valdir. Fotos, cartas. Você quer? Ela pensou. Pode trazer. Vou passar na cidade na semana que vem. Ele acenou e foi embora. Neuza ficou ali, parada, olhando ele se afastar. E pela primeira vez em anos, sentiu algo se soltar dentro do peito. Perdão não era para ele. Era para ela. Hoje, a propriedade abriga 15 mulheres e 9 crianças. Tem horta, pomar, galinheiro, chiqueiro e um pequeno rebanho de cabras. Vendem na feira, fornecem para merenda escolar e até exportam doces para uma loja em Goiânia. Não são ricas, mas não passam fome, não passam medo. E, mais importante, não passam desrespeito. Numa manhã de domingo, Neuza estava sentada na varanda, tomando café, quando uma das gêmeas, Sofia, veio correndo. Vó Neuza, chegou alguém. Quem? Uma mulher. Com uma menina. Neuza levantou, foi até o portão. Era uma mulher jovem, 18, talvez 20 anos. Roupa rasgada, olho roxo, segurando a mão de uma criança pequena. Parou na frente de Neuza, a voz tremendo. A senhora é a dona Neuza? Sou. Falaram que a senhora ajuda a mulher sem lugar para ir. Neuza olhou para ela, para os olhos assustados, para a criança pequena, para o desespero mal escondido, e viu a si mesma, 6 anos atrás, sozinha, sem nada, sem ninguém. Sorriu. Falaram certo. Entra. Tem café quentinho e pão acabado de sair do forno. Os olhos da mulher encheram de lágrimas. Obrigada, muito obrigada. Neuza abriu o portão, e enquanto elas entravam, ela olhou para o céu azul, limpo, infinito. O que estava enterrado nunca foi só ouro. Foi a prova de que dignidade não se compra, se planta. Foi a prova de que mulher sozinha não é fraca. É semente, e semente, quando cai em terra boa, vira floresta.